Olá, pessoal, tudo bom? Hoje o nosso bate-papo está excelente. Estamos aqui com a presença do Gustavo e do Rodrigo, que são advogados, e a gente vai trazer um bate-papo muito bacana sobre contrato. Bem-vindo, meninos. Muito obrigado pelo convite. Desde já agradecemos a oportunidade de conversar com você sobre essas questões, né, de direito, imobiliárias e outras dúvidas que vierem a surgir ao longo da nossa conversa. Da mesma forma, agradeço aí o convite da minha amiga Carol, extensivo a Laura aí, né? E estamos aqui para esse bate-papo aí bem descontraído e da mesma forma que seja proveitoso, né? Sim. E, enfim, vamos dar continuidade aí. Nós já começamos esse bate-papo, né? E está muito interessante. Vou passar para a Carol começar as conversas. Vamos lá, Carol. Meninos, a gente estava ali no início do bate-papo falando sobre a importância de um contrato bem redigido, né? Na compra, na venda, enfim, de um imóvel. Vocês podem explicar para o pessoal que está em casa a importância desse contrato, de se buscar um profissional da área, um advogado? Então, como nós havíamos comentado antes, o que acontece? Quando as partes têm intenção de, seja comprar ou vender um imóvel, enfim, muitas vezes a gente encontra ali sonhos depositados, né? Ou seja, na primeira compra, seja na realização da venda, enfim. N situações, né? E nada mais natural de quando essas situações surgem, que as partes se cerquem de bons profissionais, de profissionais que sejam das suas confianças, enfim, até para auxiliar nessa tarefa aí, né? Aonde eles consigam conduzir essa negociação. Eu acho que, então, essa elaboração do contrato vai desde uma consulta prévia, na verdade, entre a consulta entre as próprias partes, né? Saber da situação da parte, conseguir certidões a respeito não só do imóvel, mas da própria parte. Hoje em dia se consegue fazer uma consulta bem abrangente, seja nos órgãos oficiais, junto a registro de imóveis, tudo isso consegue se amarrar bem a situação contratual de forma a lá na frente se evitar maiores dissabores, né, de discussões sobre o contrato que poderiam já ser esclarecidas quando desse início do contrato, que é uma consulta que se faz para a garantia das duas partes envolvidas. Para não ter problemas depois, né? Exatamente. Exatamente. A ideia é que se faça meio que um cronograma na elaboração do contrato. Primeiro, o que se vai fazer? É uma consulta de parte a parte, vou pedir uma certidão, vou pedir seja envolvendo um imóvel, uma certidão daquele imóvel, uma certidão das partes nas consultas junto aos órgãos oficiais, seja Judiciário, Receita, SPC, Serasa. Tudo isso consegue o quê? Minimizar aqueles problemas que podem vir a ocorrer ali na frente por conta do desconhecimento da situação. Eu acho, eu não lembro se foi o Rodrigo ou foi você ali no início do nosso bate-papo que vocês falaram sobre guardar na gaveta e tá tudo ok. Isso. Se fechou o negócio e aí o contrato foi para a gaveta e não precisou tirar novamente. O que a gente costuma falar, né? Um contrato bom são aqueles que as partes discutem, redigem, enfim, ponto a ponto, né? E que esse negócio se implemente, ou seja, que o contrato seja assinado e que tu coloque ele lá na gaveta e tudo certo. Porque se tiver que puxar ele lá para rediscutir, é porque eventualmente não funcionou ou deu problema, enfim. Claro que pode acontecer alguma condição superveniente, né? Que as partes até então não conheciam quando da elaboração do contrato e que veio ocorrer um caso fortuito, alguma situação que não era esperada, não era nem prevista. Mas o contrato bem elaborado, ele já garante que essas situações sejam minimizadas ou mesmo previstas, né? Até mesmo complementando aquilo que o Gustavo estava falando, numa eventual situação em que haja necessidade de rediscussão, de discussão desse contrato ou de execução das suas cláusulas contratuais, um documento bem redigido, um documento bem feito, vai facilitar muito, tanto para
para as partes, como minimizar dúvidas até mesmo de uma interpretação judicial, né? No caso de um litígio. Então, por isso que a gente sempre fala que procurar bons profissionais, se cercar de garantias, de certidões, de buscas, enfim, antes, sempre como atos preliminares ao fechamento do negócio é fundamental. A negociação vai ser o mais clara possível e esses riscos vão ser minimizados, né? Essa que é a principal questão. O ideal também, que a gente estava falando, o ideal é que a pessoa já busque vocês sem ter nenhum pré-contrato. Esse é um ponto importante, porque é aquilo que nós estávamos conversando antes. Muitas vezes acontece das pessoas nos procurarem com um contrato pré-elaborado ou naquela condição mesmo, assim, o pessoal já está nos aguardando para assinar esse contrato. E não é assim que as coisas têm que funcionar. Tu não vai contrato. Dar uma olhadinha, Exatamente. Aquele termo, o termo que o pessoal comenta muito no direito, vamos dar, só dar uma olhadinha. Às vezes nós somos consultados em qualquer lugar, assim, para dar uma olhadinha. Mas isso aí, às vezes, é um negócio importante na vida da pessoa, ou a aquisição do primeiro imóvel, ou a aquisição, mesmo uma relação negocial, uma empresa grande que precisa se cercar das garantias daquela aquisição. Então, isso tem que ser feito com calma, tem que ser analisado cláusula a cláusula, e a pessoa tem que estar entendendo o que está assinando também, né? E outra, numa situação dessas, num contrato de compra e venda aí, imobiliária, no caso, que é o caso específico aqui do nosso bate-papo. As partes, enfim, têm que estar cientes de uma série de pormenores que vão além do fechamento do negócio, enfim. Não é só a compra, a venda e o preço. Ali deverão ser estabelecidas outras coisas que também são muito importantes, né? Que vai desde a posse, como é que vai ser o prazo de emissão de posse. As próprias obrigações das partes, né? O que cabe a cada um durante o negócio, seja o pagamento de quem... Como se dará a forma de pagamento, se existe uma previsão no caso de atraso nesse pagamento. A escrituração também, a parte de... Quando se promove a escritura, porque existem contratos que tem que ser previsto quando que será a possibilidade de a escritura, se existe alguma cláusula que impede aquela escrituração ou imediata ou em seguida, quando as partes quiserem. Ou se como ato posterior vai ser feita a escrituração, o imóvel, se há parcelamento ou não, o imóvel fica em garantia ou não, se há uma cláusula resolutiva, como cláusula resolutiva seria uma cláusula de rescisão do negócio em caso de inadimplemento, descumprimento, enfim, né? Então, todos esses atos aí, é importante que a parte procure um advogado, procure um profissional, seja um corretor imobiliário também da sua confiança. Por quê? Porque o próprio corretor também vai estar cercado dos seus profissionais, vai ter o conhecimento técnico, principalmente, porque é uma questão técnica, principalmente, né? Então, o conhecimento técnico legal para cercar esse contrato das melhores garantias. E, claro, cada situação é uma situação específica, né? Não existe, não existe uma regra. Não existe, tem um modelo para contrato. Existe, né? Existem algumas cláusulas assim que mais ou menos seguem um padrão Marinha, mas cada situação é uma situação própria, né? O imóvel, né? Cada imóvel e cada situação de compra ou opção. Tem as peculiaridades. E o que acontece no caso de um bem imóvel, enfim, né? O contrato, ele, na verdade, é um embrião negocial ali. Ele é, na verdade, o contrato, ele é a promessa da compra e venda. O que a compra e venda, ela vai se perfectibilizar, que a gente fala no jurídico mesmo, com o ato posterior, que é o quê? A outorga da escritura pública e com consequente registro no álbum imobiliário, enfim, no registro de imóveis competente de cada imóvel, né? E aí surgem essas situações. As partes fazem um contrato de um imóvel que está em construção ainda, ou um imóvel pronto que já tem o título, mas até o encaminhamento de uma escritura, até uma situação posterior,
fazem o contrato que é a promessa da compra e venda. Justamente O passo pra- inicial isso, para isso. iniciar essa Isso aí. E negociação. aí, quando encaminha a escritura de compra e venda, no caso, ela vai seguir o passo a passo exatamente aquilo que está estabelecido Previsto no nas contrato. condições contratuais. E como nós estávamos falando antes, vocês podem ser procurados pelo proprietário, por quem vai comprar, por quem vai vender, por uma incorporadora. Vocês atendem. Nós atendemos tanto compradores como vendedores, enfim, atendemos também colegas de vocês, poderemos também atender vocês, enfim. Na verdade, qualquer uma das partes que isso aí. esteja envolvida numa relação imobiliária pode ter demandas de direito que sejam, são dúvidas, são esclarecimentos, são Isso. condições que a própria parte quer elaborar, enfim, ou impor no contrato. Então, qualquer parte interessada no Isso. contrato pode, até o próprio corretor, né, que Vir buscar um Sim, auxílio sim. jurídico. buscar um auxílio porque está conduzindo uma negociação imobiliária e precisa, né, quer acertar os clientes dele da melhor forma. Então, também Com pode, certeza. E isso é bem importante. e é importante que se faça sempre antes da elaboração do contrato, porque muitas vezes acontece que o contrato já está assinado e se vai procurar um auxílio, ver se fez o melhor negócio. Só que aí o contrato já está assinado, né? Então, E essas situações aí são situações muito comuns. Nós mesmos estava discutindo esses dias aí, chegam inúmeras situações. Estou com um negócio praticamente fechado aqui, já a parte quer assinar. a parte vem de fora da cidade, já está aqui na cidade apenas para coletar minha assinatura. Só que não é bem assim. Dá uma né? olhada Dá aqui, uma se eu olhadinha. posso assinar. Não, mas tu está ciente daquilo que tu estás assinando, Isso, né? esse parcelamento é do Isso. seu interesse. Às vezes a pessoa nem entendeu muito bem o porquê de receber daquela forma parcelada. Consta lá 50 parcelas de X, só que não é isso que a pessoa sabe quer. também porque tu não conversou, Não só pegou o conversou, papel pronto. recebeu Agora por deixa eu você. entender. Então, Como é que vai dizer sim ou não, se eu não... Tá Isso aí. vendendo um imóvel e lá no pagamento consta lá uma entrada e mais 20 parcelas de X. Sim. Só que numa dessas nem é o teu interesse em vender daquela forma. A gente já viu acontecer na prática isso, de chegar o contrato pronto ali, vamos dizer, pronto, que só faltava a coleta das assinaturas, mas a pessoa tinha dúvida se era isso que queria. Diz, não, mas eu não tenho interesse em vender todo esse parcelamento. Só que no contrato constava isso. Constavam parcelas, constava entrega de veículo, por exemplo, só que ele nem queria aqueles Nem carros. aceitar. Só que no contrato estava assim. Então, são situações que parecem, nossa, é quase uma beiranda inocência, mas acontece muito na prática, porque em muitos casos o contrato vem pronto, vem imposto quase assim, e é só coletar a assinatura. E não é bem assim que na prática, depois lá na frente, é que vai Vai acontecer dar um problema problema. depois. e outro ponto também a ser destacado é que numa minuta contratual, enfim, as cláusulas ali, elas contêm alguns termos técnicos, né? Seja de linguagem jurídica ou linguagem técnica imobiliária, enfim. E que não é do dia a dia das partes, de alguma das partes, enfim, que esteja envolvida no Entendeu? O negócio. que quer dizer uma convenção na posse, a Isso. propriedade do bem, tudo isso. Transmissão da outorga de posse, escritura, né? E tudo isso aí é importante ser esclarecido. Para quem trabalha no dia a dia parece uma coisa comum, mas para quem às vezes está comprando o primeiro imóvel, está participando pela primeira vez de uma negociação dessas, está lendo o contrato em grego ali, né? Não sabe o que se trata aquilo ali. Então é bom sempre antes de esclarecer, procurar um profissional da confiança, um profissional habilitado que assinar com menos dúvidas possíveis. Isso, vai dar toda essa é a questão. assessoria, né? E que as partes, claro, quando se encontram, que elas se entendem e haja esse entendimento aí da negociação, ou elas que cada uma procure o profissional da sua confiança, ou mesmo um profissional que atue no auxílio de ambas, né? Isso. Visando, como a gente estava falando, aparar as arestas. E que o negócio fique bom e seja bom para ambos os lados e de preferencialmente seja cumprido, né? Seja cumprido tudo. Isso Então, aí. gente, hoje ficamos por aqui. Agradecemos a presença do Rodrigo e do Gustavo, a Laura também.
E a gente se despede desse belíssimo cenário aqui do Condomínio Nós Vitino. que Até a próxima, então, pessoal. Agradecemos mais uma ficamos vez, aí né? agradecidos pelo convite, enfim, permanecemos à disposição e um grande abraço aí para vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais.